Então, as comédias de Alice são uma série de animados, série animação, só que são curtas, que foram criadas pelo Walt Disney na década de 1920. Alice é uma personagem também animada, e tinha um gato também animado chamado Julius, que se aventura em uma paisagem animada. Então, se você quer saber as histórias de Walt Disney, como ele criou essas animações dele, como ele fez os filmes da Disney, então já deixa o like, inscreva-se, ativar as notificações com o sininho e bora pro filme! Então, como ia dizer, vamos falar do personagem que veio antes do Mickey, Oswald o Coelho. O Oswald o Coelho, ele surgiu quando, na década de 1927. Ele surgiu nessa época porque o Walt Disney, quando ele não tinha os estúdios Disney independentes, quando eles não tinham os estúdios Disney independentes, a Universal mandava nos estúdios Disney, principalmente aquele homem que é o dono dos estúdios Universal, Charles Mendes. O Charles queria que o sonho dele era comprar os estúdios Disney. Ele sempre quis comprar os estúdios Disney com os curtas de Oswald o Coelho. Que os negócios da época, os euros da época era tão difícil de ganhar porque cada negócio tinha que ser bem feito. Mas aí tudo bem. Quando o Walt Disney quis fazer o Oswald o Coelho, ele mandou os animadores desenharem, e quando ele foi com a sua namorada a Nova York, uma viagem para Nova York, quando ele não estava recebendo nada pelos curtas do Oswald, ele foi com a sua namorada em Nova York de trem e foi ver o que estava acontecendo. Isso mesmo, ele foi ver o que estava acontecendo de verdade. Por exemplo, quando ele foi nos estúdios da Universal, todo mundo não quis receber, não quis dar nada para ele em troca dos curtas. E quando ele foi falar com o Charles tinha um contrato para ele assinar. E esse contrato, quase que o Walt Disney cai e vende os estúdios Disney para ele. Por quê? O que estava escrito no contrato? O contrato estava escrito que era para ele vender os estúdios Disney e os animadores. Aí, se ele vendesse os estúdios Disney e os animadores, ele ia perder tudo. E foi assim que o Walt Disney recusou de assinar o contrato. Quando ele recusou de assinar o contrato, ele não queria perder os animadores, não queria perder a equipe,
não queria perder nada. E foi assim que o Charles queria que ele assinasse o contrato para poder ele vender tudo. Mas só que o Charles queria que ele esquecesse isso, queria que ele falasse que ele queria assinasse o contrato. Só que ele não assinou e bateu a porta do escritório dele e foi embora. Então, como ia dizer, na hora que o Walt Disney estava no trem, voltando para os estúdios Disney, ele viu que precisava de um personagem para se tornar um estúdio independente, para se tornar um sonho em realidade. Por exemplo, ele pensou um personagem que fosse um rato. E foi aí que ele... Sabe como ele pensou nisso? Ele pensou quando ele viu as nuvens, quando o trem estava andando, ele viu as nuvens formando um rato. Ele viu a cabeça das nuvens se tornando um rato. As nuvens estavam formando um rato no céu. E aí o Walt Disney quis desenhar o rato que as nuvens se formaram. Aí, quando ele desenhou, ele levou para os estúdios Disney o desenho e mandou os animadores desenharem. Quando ele mandou os animadores desenharem, os animadores foram e desenhou. Só que o nome que ele escolheu para o personagem, na hora que ele tinha escolhido o nome para o personagem, a namorada dele, Lillian, tinha chegado. Quando ele tinha chegado, o Walt Disney tinha dado o nome pro personagem de Mortimer. Ele quis mostrar para Lillian o Mortimer, o rato. Só que na hora que o Walt Disney mostrou pra namorada dele o personagem, a Lillian gostou do personagem, só não gostou do nome. Que, por exemplo, se você quisesse torcer para alguém, você ia gostar de um nome feio? Não. Tinha que ser um nome mais animado. Por exemplo, eles estavam pensando num nome que pôde ser para o personagem. Por exemplo, queria que o personagem fosse Martin. A Lilian queria que o personagem fosse Martin. Só que ainda não chegou o nome original. Depois, quando pensou em Mortimer, Martin, depois chegou o nome Mickey Mouse. Mickey Mouse era o nome que pegava no personagem. Pra ele ser tão animado, já que era um personagem que era aventureiro, amigo de todos, tinha que ser um nome bem animado. Não podia ser um nome exagerado, feio. Que nem Mortimer. Não podia. Tinha que ser Mickey. Mickey era o nome que pegava no personagem. Esse é o nome que pega, como o Roy diz.